Agora, o Botafogo jogou mal demais contra o Racing. Primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, perdeu 2-0. Agora tem que reverter o resultado no Nilton. E ó, ficou barato, hein? Um Botafogo irreconhecível. Acho que não chutaram no nosso gol. Que nada se parece com o time campeão do Brasil e da América. O começo do ano não está sendo como a gente quer. Nem o fato de estar de volta à Argentina fez com que o time se inspirasse. E a sensação é de que a derrota por 2-0 ficou barata. Poderíamos ter feito pelo menos mais um. Eles tiveram bem mais chances também para poder marcar esse terceiro. E aí não conseguiram marcar, então para mim ainda esse jogo ainda está aberto. Partida de ida da Recopa, o Racing era o mandante. Um time que no ano passado se acostumou a derrotar brasileiros. Na campanha do título da Sul-Americana, enfrentou 4. Atropelamos os brazucas. E será que agora daria para atropelar o campeão da Libertadores? O importante é a gente voltar vivo para lá no tapetinho, dar aquela tranquilizada na galera. Dessa vez, não houve aquela invasão alvinegra na Argentina, mas o Botafogo contou com reforço na torcida. Quem é o melhor jogador do Botafogo? Barbosa. Por que Barbosa? A família do zagueiro argentino veio em peso. Vim prestigiar o Barbosa. Só que não foi a melhor noite do Barbosa desde que chegou ao Botafogo. Aos 24 minutos, nessa disputa com Maravilla Martínez, cometeu pênalti, após o VAR recomendar a revisão do lance. Decisão final, tiro penal. Luciano Vieto bateu forte, sem chance para o John. Vieto cobrando o pênalti aos 30 de pé direito, marca o primeiro gol do jogo. O Racing era superior e criava oportunidades desde o início. Nessa, John conseguiu evitar o gol de Salas. Martínez cabeceou para fora. E aos 17 do segundo tempo, Barbosa estava no campo de ataque, quando o Botafogo perdeu a bola. O Racing avançou. Martínez pelo meio tocou para Salas, que recebeu justamente no setor em que Barbosa deveria estar. De primeira, ele devolveu para o Martínez, 2-0 Racing. É um bom time, bem treinado, um time que gosta muito do contra-ataque, né? Então, nós sabíamos que eles iriam usar esse contra-ataque como a arma deles e hoje, infelizmente, tomamos um gol. John ainda fez essa defesa no chute de Martirena e o Salas perdeu no rebote. No fim da partida, o lateral cuiabano foi expulso. Eles fizeram 2-0 na gente aqui e com certeza nós também podemos fazer 2-0 neles lá. Esse foi apenas o segundo jogo do Cláudio Caçapa no comando do Botafogo, nesse retorno ao clube como técnico interino. Desde a saída de Arthur Jorge, John Textor tem buscado um novo treinador, mas ainda não conseguiu fechar com nenhum. E os próprios jogadores admitem que essa indefinição tem atrapalhado o desempenho do time neste início de temporada. Afeta, claro que afeta. A gente está tentando fazer nosso melhor dentro do campo. Atrapalha? Atrapalha sim, não tem jeito. O técnico tem menos de 2 semanas no comando do time e também tem as suas ideias. É difícil. O Botafogo deixou a Argentina neste começo de 2025, bem diferente de como havia deixado no fim de 2024, em uma fase sem brilho e cheio de incertezas. Mas enquanto há vida, há esperança, né? O Botafogo ainda tem essa responsabilidade, hein, Mari? Mas precisa virar o clima, né? A gente vai para Buenos Aires mais uma vez com a nossa equipe, o Felipe Mota conduzindo de lá, porque é isso, o dia seguinte o Botafogo juntando os cacos para a próxima semana ainda tentar conquistar a taça. Felipe. Fala, Mari, Bruno, voltamos a falar aqui de Buenos Aires, depois do primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, a vitória do Racing 2-0 contra o Botafogo. Tem muita gente falando nas redes sociais sobre qual seria o impacto num elenco, num vestiário, sobre essa ausência de um treinador, essa indefinição.
Eu vou conversar com o nosso comentarista, o Tetra, o Zinho, sobre o tema, mas antes, Zinho, eu vou trazer aqui a declaração do Barbosa, uma declaração importante. O Barbosa, obviamente, teve um lance, um jogo difícil, uma performance ruim contra o Racing, mas uma coisa é inegável, ele não foge da responsabilidade, ele sempre aparece, ele sempre dá a cara a tapa, e ele falou sobre não ter um técnico fixo. Vamos ouvir. La verdad que cambió mucho. No tenemos el técnico que estaba el año pasado. El que tuvimos hoy es un técnico que solo tiene 3 prácticas con nosotros. Es un técnico interino. Tampoco tenemos un técnico fijo que sabemos que se va a quedar el resto del año. Los jugadores cambiaron, se fueron 16 jugadores. De a poquito van viniendo refuerzos. Con los tiempos cortos, se podría decir, acoplar una nueva idea, a realizar lo que el entrenador quiere, quizás. Entonces es difícil de esta manera que las cosas salgan bien. De todas maneras es un grupo unido, es un grupo fuerte que va a trabajar para la semana que viene tratar de quedarnos con la Copa. Isso que ele falou, Zinho, é interessante, né? Não temos um técnico fixo, o técnico que chegou fez 3 treinos. Sim. Então ele tomou cuidado para isso não soar como uma grande crítica, mas ao mesmo tempo ele mandou um recado, gente. Assim, isso tem impacto também. Traz pra gente a visão de vestiário, a visão do jogador. Como é ser um jogador que ganhou tudo, no caso Barbosa e outros colegas, de Libertadores, Brasileirão, muda tudo pro ano seguinte e não há aquele martelo batido sobre o rumo que vai ser tomado. O que isso impacta no futebol? Muito. Há um combo no Botafogo, porque o Botafogo é um dos últimos times a retornar de férias. Verdade. Teve o Mundial. Mas se apresenta sem o gestor, o comandante, o líder, para planejar o que vai ser a temporada. É um interino, que é o treinador do Sub-20, que está treinando ou está disputando com um time alternativo o Campeonato Carioca. Então ele também está dividido entre o grupo que se apresentou e o time que está jogando. E com saída de vários jogadores. Então esse combo faz um vestiário ficar sem uma segurança, sem uma direção. E isso surte o efeito dentro do campo, é o que a gente está vendo no Botafogo. Você acha, pelo que você viu aqui, por esse cenário do Botafogo, possível a reversão no jogo da volta, Zinho? Bem complicado, bem difícil, porque do outro lado tem um time organizado, com um treinador que está há muito tempo, que tem um sistema tático definido e tem uma vantagem e sabe jogar fora de casa quando tem essa vantagem. Então vai depender muito de um desempenho de um Botafogo que não existiu ainda esse ano, com o apoio de um torcedor que está triste e sem uma expectativa para esse primeiro semestre. Caçapa tem pouco tempo. O que você acha que ele tem que tentar fazer para essa volta? E ao mesmo tempo, qual o papel dos jogadores? De tentar, mesmo nesse momento em que não se sabe muito bem para onde o Botafogo vai, se juntar ali e falar, turma, bora, temos um jogo aí para ganhar. Ele vai ter que ousar mais nesse jogo para reverter essa vantagem do Racing. Para isso vai se expor mais. Então os jogadores abraçarem a ideia que o treinador vai montar durante esses dias, cumprir essas funções para não se expor, não deixar o contra-ataque para o time adversário que faz isso muito bem e chamar o torcedor. O Tapetinho, o Nilton Santos, mesmo com essa desvantagem, tem que ter a confiança da arquibancada. É um momento de união. Arquibancada, time, quem está ali, quem está vestindo essa camisa gloriosa, gigantesca que é do Botafogo. E lembrar daquele Botafogo do ano passado, né? Tentar resgatar, mesmo com tantos desfalques. Eu acho que isso é a grande chave, né? O torcedor do Botafogo viveu um ano mágico em 24, agora é um momento de incerteza, mas acredito que ainda confiem nessa consolidação da rota. Esse jogo final da Recopa precisa realmente ter essa grande sinergia arquibancada e time para tentar reverter contra a boa equipe do Racing. Vamos nessa? Vamos nessa. Vamos devolver para nossa turma. Galera do Sport Center, boa sexta-feira. Valeu. Boa, Felipe, boazinho. Bom retorno para vocês aqui para o Brasil. Botafogo com Cláudio Caçapa, 2 passagens como interino, com 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
72% de aproveitamento, 9 gols marcados, 3 sofridos, mas são... Detalhe é que aquelas 4 vitórias foram na passagem anterior. É isso que eu tô falando, é que a gente está somando e aí do lado a outra está pesando para o número positivo. O contexto dessa vez é negativo. Eu queria começar já falando sobre a palavra do Barbosa ali. Porque uma coisa é, claro, com todo respeito, tá? O Marra falar que precisa de um técnico, o Bruno falar que precisa de um técnico, o Jailson falar que precisa de um técnico, eu falar que precisa de um técnico. O Textor fala que não. Mas aí o jogador fala que precisa, Marra. Acabou com a gente. Não, agora não. Pelo menos eu falei todo mundo. Com todo respeito. Era só eu, depois... Não, todo mundo. Mas é fato, outra né? Outra coisa é o Barbosa chegar numa entrevista. Uma coisa é quem tá fora falar, outra coisa é quem tá dentro escancarar isso. Quem manda, isso, quem né? senta na sala, quem joga. Isso. Eu fico muito tranquilo, assim, que, tipo, a gente teve essa conversa mais cedo, né? Eu ainda acho que dá para contratar jogador depois. Até porque tem 2 janelas, tem uma janela daqui a pouco, vai ter o Mundial, dá para contratar jogador. Mas técnico, você tem que começar o trabalho com o técnico. É começar, entendeu? Não deu para começar porque o técnico está empregado, porque o técnico... Então, mas já é ele. Já coloca ali o cara supervisionando, tal. Se ele puder mandar um auxiliar, uma coisa assim. Mas já tem muito tempo, cara. E tem um problema maior, né, Jair, isso que a gente falou mais cedo. Esse ano o brasileiro começa em março. E se o técnico começa a demorar muito, de onde vem o técnico? Seria o Vasco Matos. O Vasco Matos, ele não... Eu sei que não é ele mais, mas o Brasil é muito grande. Você vai jogar contra o Fortaleza, depois você vai jogar contra o Inter no Beira-Rio, depois você vai jogar assim... Você vai receber o Neymar em casa. Tem muita peculiaridade no brasileiro. Não, e 2 coisas só. Tem outro ponto. A Mari falou isso, se eu não estou enganado. Não usar como regra ou como espelho o que aconteceu no ano passado. Claro. Beleza, você conseguiu ajustar, achou um técnico que fez um trabalho espetacular, mas você não pode usar isso como modelo. Isso não é um modelo, agora a gente vai sempre arrumar um técnico em abril e vai dar certo no final do ano. Não é modelo. O técnico geralmente começa a temporada já com a equipe. E o outro ponto que eu queria levantar em relação ao Barbosa... Lembrei da coletiva, não, da sonora dele na zona mista, no Mundial. É verdade. Do avião, né? Da tristeza, lembra? O pessoal tá saindo. O pessoal tá saindo. É verdade. Essas palavras do Barbosa, eu lembrei daquela entrevista dele na zona mista. É o último jogo de alguns caras aqui, muita gente tá saindo e tal. Então, o Barbosa, ele assim, nas entrelinhas, para mim, ele tá... deixando bem claro que ele está descontente com o rumo que foi feito nos bastidores do Botafogo nessa mudança de 24 para 25. Que foi o que ele falou, a gente está sem treinador desde o ano passado, os principais jogadores lá naquela entrevista, né? Alguns jogadores já sabem que vão sair, então foi aquele clima de tristeza. Aí agora ele fala do Caçapa, o treinador teve 3 treinos com a gente. Sim. E a gente ainda está tentando identificar o modelo de jogo. Por exemplo, ontem mesmo, eu estava falando aqui com o Marro, o Newton jogou na segunda linha, empurrando o Savarino para o lado direito à frente. Por quê? Porque o Arthur está machucado, o Luiz Henrique sai, tinha um menino, o Lobato, que poderia até manter o modelo de jogo. Ele tentou ficar um pouco mais com a bola com o Newton jogando na segunda linha, só que o Savarino continua sobrecarregado. O Savarino não conseguiu também demonstrar tanto futebol pelo lado direito aberto. Então, o Caçapa, ele tentou fazer alguma coisa, só que não adiantou, principalmente por conta da memória que a gente já falou, do Racing, que está há tanto tempo com o mesmo treinador e já tem um modelo de jogo muito bem estabelecido. Fala. Não, é que assim, mesmo que o Caçapa tenha tentado fazer alguma coisa, ele também já está claro que não é o técnico. Então, aí chega no outro ponto do Barbosa, que ele falou isso também. A gente está com um treinador que fez 3 treinos, mas que já sabe que não vai ser ele pro resto do ano. E tem uma coisa meio cruel nas falas do Textor, de já saber quais são as competições mais importantes, que não liga pro início do ano. Cara, ele não liga pro início do ano, mas... Cola no Barbosa o pênalti de ontem. Isso. Cola no Matheus Martins o fato dele ser lançado e ele dominar uma bola errada e a bola sai pro lateral. Verdade. Isso no início do jogo. O nervosismo e a expulsão do Cuiabano. A briga do John com o Barbosa. Cola nos caras. Então, assim, ok, pra ele não vale. Mas os jogadores estão lá expostos. Acontece alguma coisa, por exemplo, na quinta-feira que vem? Não sei se vai ter isso de xingar ou de vaiar, qualquer coisa desse tipo, tá?
Não tô falando aqui que a torcida do Botafogo vai fazer isso. Mas às vezes tem um descontentamento, aí, sei lá, aí pega um jogador que o cara errou 3 passes e a torcida já começa a vaiar esse cara. Não, e até pro torcedor. O torcedor estava empolgado. Tu acha que o torcedor do Botafogo... 3 do Flamengo na Exatamente. Supercopa. Tu acha que o torcedor do Botafogo estava empolgado? Aí cômodo, o rubro-negro tá lá, chororô, é isso, aquilo, e o cara vai falar o quê? Exato. O ano tá de na orelha do Textor. Exatamente. O ano de 2024 foi mágico, mas o torcedor queria mais. É óbvio, sempre quer mais. Mas foi o que eu falei até ali nos 30 segundos do texto. Sim, sim. A temporada de 2024, na teoria, acaba a semana que vem. Porque tinham esses 2 títulos a serem disputados por conta do 2024 mágico que foi. Então você não pode ignorar, cara. Isso. E, na verdade, assim, todos nós entendemos o que ele está dizendo. Sim, os títulos mais importantes vêm no meio final do ano, tal. Só que, assim, passa uma desconexão com o que está acontecendo hoje. Se você já não traz o técnico, se você já não... E aí o jogador fica exposto. Você não entende qual é o planejamento, Exato. de fato. Então, porque às vezes, não é, Geilson, desculpa, às vezes os times, às vezes, eles têm maus resultados ou perdem competições e a gente fala que isso é fruto de um planejamento ruim. Por causa de um mau planejamento, o Botafogo foi mal nas... Não, o planejamento é esse é o resultado do planejamento. É isso aí, torcida alvinegra, tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo nesse sabadão para atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso Botafogo, do nosso glorioso. O Botafogo agora, né, a pressão está muito grande dentro do clube, a torcida, né, está cobrando muito de John Textor pelo novo técnico, pelo novo treinador, e o dono do Botafogo agora vai atrás, né, de um técnico e, pelo que eu vi analisando, tem tudo para ser o italiano, né, o Mancini, né, que pediu um altíssimo salário, só que o John Textor tá tentando ajustar os valores e abaixar um pouco a pedida, mas informações estão dando conta de que esse técnico pode sim ser o novo treinador do Botafogo. Vamos torcer para que ele venha e faça muito sucesso por aqui. E um jogador também, né, que está no radar do glorioso é o Marlon Gomes, né, que está jogando no Shakhtar Donetsk. O Textor gosta muito desse jogador. É um atleta que pode sim chegar aqui no glorioso e agregar muito. Eu quero saber de vocês, vocês aprovam essa contratação? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!